Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura sobre religião, tá? Literatura e religião, história das religiões mundiais. E vamos continuar então a nossa série aí, né? Imagina mais um vídeo aí hoje sobre a figura de Jesus Cristo, né? Nas diversas tradições religiosas. Então nós começamos com os monoteísmos, né? E passando, continuando com monoteísmos, cristianismos, Seishonoe, né, que é a tradição budista japonesa, tá? E vamos hoje então para o kardecismo, né, o espiritismo kardecista, e para o Balde, Pietro Balde, que também tem aí catolicismo e tem espiritismo, tá? Então, lembrando que o primeiro livro que você tem que ler da série é além dos evangelhos, claro, né? Você tem que ler a Bíblia Sagrada, os evangelhos, ler essa obra aqui do Pelicano, tá? Que tá da tradição cristã e aqui sobre Jesus, as figuras, né? Ricamente ilustrada, já falei 1000 vezes isso. Uma obra que mostra a imagem, né, de Jesus mesmo, assim, a arte sacra, né? Então, uma obra fantástica, muito bem ilustrada, né? Então, você vê que a qualidade das ilustrações vai explicar, né, a imagem de Cristo, tá bom? Então, a figuração de Cristo nas várias tradições. Aí falamos lá da diferença no monoteísmo e no cristianismo, a diferença dos mormons, santos dos últimos dias, para a testemunha de Jeová, né? Que nesse testemunho de Jeová separa Jesus de Jeová, ou Javé, tetagrama, enquanto que os mormons identificam aquele Deus lá, o Jeová, né? Antigo Testamento é Jesus, tá? Jesus antes de ser Jesus, tá? A pré-existência do verbo, mas ali né, já é Jeová. Muito bem. E aí falamos da Seishonoe, em que Seishonoe, todos nós somos filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus, e Jesus manifesta esse lado divino, né, essa essência divina. Vós sois deuses, né, do Evangelho de João, vós sois deuses. Então a Seishonoe, o Taniguchi, vai ter aí a influência cristã, da ciência cristã, né, a Christian Science, que é americana, estadunidense, e a tradição já shintoísta e budista do Japão. Você sabe que lá no Japão tem essa mistura aí, tá? E aí falamos que os Baha'is têm uma fé progressiva, ou seja, a progressão da revelação divina. Então, a cada profeta que vem melhora. E isso tem também aqui no Taniguchi, né, a evolução da sabedoria rumo à religião universal. E vai ter no espiritismo kardecista, tá? Então, os Bahá'í também, então interessante isso aí. Os Bahá'í, né, a progressão, né, da religião, então, ou seja, para o Taniguchi, Seishonoe, para os Bahá'í, que é monoteísta, né, que vem do xiismo islâmico, ali dos 12 imãs no Irã. E aí, isso é o Bahá'í, né? Progressão, cada profeta que vem. Aí o espiritismo kardecista, mesma coisa, né? Né, vem Moisés, vem Jesus, vem Kardec. Kardec é melhor, né? Então, é isso. Muito bem, então, já que nós estamos falando de Kardec, então é a transição aqui. Porque antes eu achava, né, que a Seishonoe era uma forma de espiritismo. Não, na verdade é muito próximo, porque a Seishonoe é a forma como os budistas, né, os shintoístas no Japão, estão lendo a tradição cristã, tá? Então parece, alguns reencarnação, etc, né, questão da moral cristã. E aqui tem a moral cristã porque vem do catolicismo, né? O Kardec está na França, né, em França lá, e assim como o Balde vem da Itália, né? Então ao seio da tradição católica romana. E a diferença, então, muito bem, o espiritismo então é a leitura ocidental da tradição oriental. Então é como um ocidental, um cristão, um católico vai ler as tradições hinduístas e budistas lá do Oriente, tá? Então por isso que assemelha, mas é diferente o foco, tá? Enquanto um é um oriental lendo o Ocidente, aqui o Ocidente lendo o oriental, tá? Então essas diferenças básicas aí do ponto de vista, tá? Então a perspectiva, mas assemelha muito o conteúdo, tá? Então o conteúdo é muito semelhante porque você tem uma moral cristã, mas tem elementos, por exemplo, da reencarnação que não tem na moral, não tem no cristianismo, né? Que aí é a ressurreição. A base E aí é interessante que, assim como os mormons identificam, né, Jesus com o Criador, também o kardecismo crê que Jesus é quem criou a Terra. Tá? Então Jesus é o espírito superior que criou a Terra. Só que Jesus ele é um produto de uma evolução, assim como o budismo, né? A gente viu lá na Seishonoe que fala exatamente isso, né? Que assim como tem o Buda cósmico, tem o Cristo cósmico que se manifestou em Cristo. Então, em várias evoluções, né? Budismo, hinduísmo acredita nisso.
você chega a uns seres iluminados. Então chegou a Jesus, chegou a Buda, né? Então é a mesma coisa aqui. Então é essa a diferença. Então Jesus não seria divino no sentido de ser Deus encarnado. Tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma aí. Então daí essa semelhança, ou seja, tanto no budismo, que tem o Buda cósmico que se manifestou em Siddhartha, o Sakyamuni, né? Então o Cristo cósmico, esse ser evoluído que criou a Terra, se manifestou em Jesus de Nazaré. Né? Então essa ideia do espírito iluminar. E aí assim vários seres, né? Por exemplo, os anjos, né? A gente acha que os anjos são emanações divinas, mas para o kardecismo os anjos foram humanos, né? Foram humanos que evoluíram até em outros planetas, por exemplo, em outras esferas espirituais, e de repente são salvos de outro planeta, por exemplo, né? Vamos imaginar, e aí os anjos são esses que vão ajudar, né? Assim como tem os bodhisattvas lá no budismo, né? Os bodhisattvas são esses seres angelicais, santos, né, do budismo, que são aquelas pessoas que nem precisavam mais reencarnar, né? Não precisavam mais entrar em samsara, mas preferem, ou por bondade ou por misericórdia, reencarnar para ajudar nós, pobres mortais, que estamos no ciclo evolutivo. Tá? Então, por lembrar que isso tem no kardecismo, porque tanto o kardecismo como o budismo tem essa ideia das evoluções. A diferença básica aí, se você comparar o kardecismo com o budismo, é que o budismo não fala que a reencarnação é sempre progressiva. Você pode voltar e reencarnar num porco, reencarnar num cavalo, tá? Mas para o kardecismo não, a evolução ela é sempre progressiva. Então você encarnou como homem, vai se encarnar como homem cada vez melhor, tá? Humano cada vez melhor. Você não vai voltar a ser um pássaro, um boi, né? Uma gaivota, né? Um réptil, não vai, né? Porque é sempre evolutivo. Tá bom? Então, aqui, o Evangelho segundo, né, o Espiritismo vai pegar todo o contexto evangélico, fantástico como é que o conhecimento evangélico, os detalhes, né, assim como aqui, né, na Sechonoye, o Taniguchi conhece os evangelhos, né? Então você vê que ele pega o Evangelho de João aqui e faz uma reinterpretação ao nível budista. Aqui também você tem uma releitura dos evangelhos de Jesus, esse ser evoluído, o máximo moral, tá? O próprio livro dos Espíritos fala que é o máximo moral, o máximo guia espiritual, o mestre é Jesus, mas olhe lá, ele não é Deus entre nós, tá? Então nega a encarnação e vai negar a ressurreição, tá? Aquele lá que apareceu lá para os discípulos é um ectoplasma, é um corpo perispírito, né? É um corpo materializado de Jesus, que vai assemelhar muito a visão das testemunhas de Jeová, tá? Interessante, olha que as testemunhas de Jeová não gostam de espiritismo nem pintado de ouro, né? O protestantismo não gosta de espiritismo, os espíritos que eu conheço são católicos, ou, né, católicos espíritas, ou só espíritas, mas o protestantismo e o testemunho de Jeová, por exemplo, não gosta de espiritismo nem citação, mas tem isso em comum, tá? Eles acreditam que o corpo de Jesus lá era só um ectoplasma espiritual, né? Vai lembrar muitos docetistas, vai lembrar muito a gnose, né? E lembrar que o Evangelho de João foi escrito contra isso, né? Esses que acham que Jesus não vem carne, esses que Jesus não tinha carne, enquanto que no Evangelho de João mostra que Jesus tinha carne. Outro que nega que também a ressurreição foi possível, que existiu o corpo de Cristo e tal, ressurreto, né, é o Baldi. O Baldi que veio da tradição católica italiana, né, italiano, o Pietro Baldi, né, o nome já diz. E ele tem uma série de livros, né, esse aqui é o 24, o volume 24 dessa obra dele, né, que tem um grande nome aí, grande síntese, né, Deus e o Universo, a Queda e Salvação. Mas o Baldi também tem uma tradição espírita evolucionista, vai falar da evolução tanto na matéria, né, evolucionismo darwinista, mas espiritual, tá? E vai trabalhar, e o Baldi fica transitando aí no panteísmo, ou seja, Deus é tudo, Deus é o universo, e ao mesmo tempo ele vai entrar na gnose no sentido de ter dois sistemas, né? Então existe um sistema evoluído e um antissistema involuído. Vai lembrar muito a gnose, que é dualista, né? Então você tem a coisa muito boa e a coisa péssima. Né? Sistemas gnósticos são dualistas. Né? Veja o maniqueísmo. Então, o espírito é sumamente bom e o corpo é perverso, o corpo é mau. Tá? E a criação é má. A criação é uma queda. Tá? Essa é a ideia gnóstica. Então, ao mesmo tempo, Deus é tudo. Né? Deus está em tudo. Mas a criação não tem Deus, não é má. Né? Então, tem umas questões assim que ele fica flutuando. Deus criou tudo a partir de si mesmo, então Deus gerou tudo, né? A grande síntese, que é do espírito gerando energia, gerando o corpo, a matéria, mas a matéria ela é em evolução. Tá? Esse mundo que nós vivemos aqui é uma queda, a queda dos anjos, a queda, né, formando o mal. Tá? Então existe o mal. Isso é dualismo. Tá? Então se o panteísmo tende ao monismo, tá? Ele ao defender
dois sistemas, o sistema e o antissistema, o S e o AS, ele acaba gerando um dualismo, que aí é a gnose, tá? Então é interessante isso aí. Mas aqui Jesus ele não veio morrer pelos nossos pecados, tá? Não é a encarnação de Deus, porque isso seria injusto, né? Deus encarnar, Deus sofrer, não, né? Ele não sofre de patripassianismo, tá? Que é aquela heresia que Deus vive entre nós, né? O modalismos aí. Então deixa claro, Jesus ele é um criador, é um espírito superior, mas não é Deus, tá? Então ele totalmente fora de Jeová, não mistura, né? E ele não crê na ressurreição. Então aquele corpo que apareceu lá era um corpo fantasmal, né? O corpo que entrava em porta fechada e tal. Tem isso na Bíblia, né? Tem no Evangelho de João. Só que ali é o corpo glorificado, é o corpo que teremos na ressurreição. Tá? É o corpo que realmente existe o corpo. Jesus comia, Jesus, né? Em vários momentos lá, depois da ressurreição, ele comia, né? Participava das ceias, partia o pão, comia peixe e tal. Podia ser tocado, né? Toca as minhas feridas e tal, minhas chagas. Mas ele realmente aparecia e desaparecia porque o corpo glorificado, tá? Então muitos nem reconheciam, né? Muitos não andavam com Jesus, não reconheciam, até que ele fazia um gesto, aparecia Jesus, tá? É um outro corpo, então tem essa versão de que é um outro corpo, tá, né? Essa discussão. Então Jesus, ele não é divino no sentido de que ele é um Deus encarnado, então nega a encarnação, nega o sacrifício, né? Porque vai negar o pecado também. Não tem pecado original, Adão e Eva é uma fábula, então não tem pecado original. Então Jesus não morreu por nossos pecados. Tá? Jesus veio nos ensinar o sistema. Então nós estamos no antissistema, estamos no mundo do pecado, né? No sentido de pecado de aquele que está afastado de Deus. Né? Mas a revelação de Cristo é essa. Olha, existe um sistema, existe o mundo espiritual. Né? Lembrar que isso é gnóstico. Né? Existe esse mundo, existe um outro mundo, né? Platonismo, neoplatonismo. Então eu fiz uma listinha aqui, depois podemos fazer vídeos específicos sobre o balde, né? Em que momentos o balde de educação católica começa a se afastar, né, dessas questões do catolicismo, né? Então, Jesus sofreu por todos, sim, Jesus sofreu por todos, né? Mas não é que ele veio salvar todos ou que ele tenha morrido por todos. Ele vem ensinar, né, como um mestre, um ser evoluído, e aí aqueles que tiverem por livre-arbítrio, né, quiserem evoluir, então serão salvos. Tá? Então essa ideia aí, sempre a ideia de evolução, de mérito, né? Mais do que a da graça. Enquanto que no cristianismo nós temos a ideia da graça. Então, a gente vê nessa listinha das tradições, se Jesus é um homem, né, um profeta, então estão certos aí o judaísmo messiânico, está certo o islâmico, está certo a fé Bahá'í, né? E aí ele é menor que Krishna, por exemplo, que Krishna é um avatar de um deus hindu, né, o Vishnu, então Deus é só um profeta. Agora, Jesus é um homem evoluído, né, um ser evoluído, um espírito puro, aí você está aproximando do budismo, né, esse budismo Seishonoe, e do espiritismo, tá, do kardecismo, do balde, né, sendo que Jesus é um deus, ou seja, um deus no sentido dele participar de uma trindade divina, ele não é o pai, ele não é espírito, mas ele é Jesus, o Logos encarnado, né? Jesus é o Logos encarnado. Isso é o cristianismo, né? Então, dessas religiões todas que eu listei, aquela que defende Jesus enquanto divindade, né, é o cristianismo, né? O verdadeiro cristianismo defende que Jesus é o Deus encarnado entre nós, o Emmanuel entre nós. E aí aproxima Jesus no avatar, que é o Krishna, né? Então, nesse ponto, está igualando Jesus e Krishna. As duas tradições são muito parecidas, tem gente que fala, né, que Jesus é uma cópia de Krishna. Porque é isso, né? Krishna é uma corporificação, a imagem da divindade no mundo hindu. Enquanto Jesus é a imagem da divindade no mundo ocidental, o cristianismo. Tá? Então esses são 3 vídeos, né? Ficaram 3 vídeos em que eu comparei as várias tradições, né? Então nós falamos hoje, puxando mais um pouco da Seishonoe, um pouco do Espiritismo, né? Básico mesmo. A base aqui é os evangelhos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu recomendo ler os evangelhos antes. E o balde eu recomendo ler antes a grande síntese, né? Eu estou lendo a metade, Deus e o Universo, tá? Isso aqui é só o último volume, tá? Que aí vai ser a visão dele em relação ao Cristo até do Espiritismo, né? Que tem essa transição aí do balde entre o Espiritismo, o Catolicismo, né? Até formar a própria doutrina dele, tá bom? Então aí, essa aí a Jesus nas várias tradições. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.